Bom dia, turma. Vamos entrar agora na nossa segunda aula, não é? Segundo assunto, simbolismo. Então, nós vamos aí falar sobre essa escola literária, né, que são as crises que se anunciam no final do século XIX, e elas aí são responsáveis pelo surgimento de uma literatura mais pessimista e mais reflexiva. Então, que rejeita tanto a razão quanto os sentimentos como forma de compreender o mundo. Então, vamos lá para falar sobre essa escola literária. Bem, qual a origem do simbolismo? Então, o simbolismo ele foi um movimento que se desenvolveu nas artes plásticas, no teatro, na literatura e veio surgir na França no final do século XIX em oposição ao naturalismo e ao realismo. Nós aí temos o simbolismo no Brasil e depois a gente, na continuidade aí dos slides, vamos ver o simbolismo em Portugal. Então, aí foi o fim da era das revoluções. Então, na Europa, as últimas décadas do século XIX, elas foram marcadas pelo acirramento da competição entre as principais potências do continente e pelo crescimento do movimento operário. Então, esse contexto aí vai ser responsável pelas duas guerras mundiais e pelas revoltas que abalarão o século XX. Então, essa situação gerou um pessimismo em todo o continente e os artistas não encontravam nem na razão e nem nos sentimentos suportes para compreender o mundo. Então, a realidade passa a ser vista como ilusória. Embora o mundo visível e concreto dê a aparência de que pode ser compreendido, e a razão não permite que se vá além do real e se alcance aí a essência. Então, esse simbolismo aí não é desconhecido e ele supera o real. Então, como é que ele supera esse real? Ele supera através das representações vagas, imprecisas e abstratas. Então, a arte aí vai representar o pessimismo e a incerteza desse período. Então, no simbolismo, não é ao contrário do realismo, ele não tem assim uma preocupação com a representação fiel da realidade. Ele se preocupa mais com a sugestão. Então, eu posso dizer, né, que o simbolismo é através da sugestão e intuição. É diferente, né? Aí eles vão resgatar tudo que se falou no realismo, naturalismo e no parnasianismo. Então, aí vai ser o resgate da subjetividade, né, os valores espirituais e os afetivos. Então a gente percebe também uma aproximação com os ideais românticos, mas nem com tanta assim profundidade, né? Agora sim, esses simbolistas se preocupavam muito em retratar o inconsciente, o irracional, né, as atitudes que a lógica não conseguia explicar. Então o leitor aí não deveria tentar entender os textos, mas se deixar levar pelas sensações. É uma das principais características aí do simbolismo. E assim, no final do século XIX, Vicente Van Gogh, ele leva adiante as inovações trazidas por mestres impressionistas, né, como Camille Pissarro, e ele faz aí, junto com Cézanne, ele rejeita a tentativa de retratar a natureza a partir de impressões imediatas. Então você tinha que conviver ali com as sensações, não entender o texto, mas viver com aquela sensação. Então, o simbolismo e o parnasianismo, eles dividiram aí a mesma origem, pois os poetas Verlaine, Mallarmé, eles publicaram seus textos aí na coletânea O Parnaso Contemporâneo em 1866. Então, já a denominação simbolismo, é o que nós estamos estudando, veio aparecer apenas em 1886, em um artigo do escritor francês Jean. Então, ele propunha aí uma abordagem em que as ideias não deveriam ser reveladas, mas apenas sugeridas de modo que os leitores pudessem perceber a relação entre a realidade aparente e as essências. Então, o simbolismo ele retomou a visão platônica ao contrapor o mundo sensível das aparências. Então, foi o mundo das essências, né, para aquele que pudesse ir além da realidade concreta. Então, o que quer dizer isso? Que os textos simbolistas, eles valorizavam a linguagem e a forma como maneira de provocar experiências sensoriais no leitor. Aí veio a primeira obra aí simbolista, que foi As Flores do Mal, né? Foi escrita por Charles Baudelaire.
né? Não sei se fala assim porque eu não sei muito inglês, né? Só Tailândia mesmo, mas aí nós temos aí a Flores do Mal de Charles. Foi a primeira obra, certo? Aí vieram as características desse simbolismo. Então nós vamos ver aí cada uma delas. Por exemplo, o que é que significa uma linguagem simbólica e sugestiva? Essa linguagem simbólica, eles trabalhavam muito com símbolos, por isso o nome simbolismo, né? A subjetividade, ele voltou a ter aquela opinião própria e não receber a opinião de ninguém. Antimaterialismo e antirracionalismo, né? Eles eram contra a religiosidade e misticismo, né? Também era uma das características principais. Transcendentalismo, o interesse pelo inconsciente e o subconsciente ao mesmo tempo. Eles queriam ali revelar a loucura, o onírico, né? Onírico quer dizer relativo ao sonho. O sonho que você, por exemplo, que você tivesse ali um sonho louco, né? Que às vezes a gente tem esses sonhos, né? Que a gente não sabe nem organizar as nossas ideias. Então ele trabalhava muito com isso. Usavam muito aí as metáforas, que eram aqueles sentidos figurados, as sinestesias, as aliterações e assonâncias. Essas sinestesias, aliterações e assonâncias são aquelas repetições de vogais, repetições de consoantes que tem nos poemas, principalmente aqueles poemas literários, né? Quando a gente diz assim, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Então eles gostavam muito dessa musicalidade, né? Dessa entonação, né? Das consoantes e também das vogais, das repetições das vogais. Aí o simbolismo no Brasil, ele veio em 1893, com a publicação de duas obras de Cruz e Souza, que foi Missal, né, que foi a prosa, e Bróqueis, que foi poesia. A prosa a gente sabe que é um texto, né, é aquele texto narrativo que você vai direto com parágrafos. Já a poesia, ele é escrito em estrofes e versos. O movimento simbolista também na literatura teve força até o movimento da década de 1920 com o modernismo, tá? Qual foi as suas principais características? A caracterização antipositivista, né? Eles não eram, quando a gente fala anti, não. Então eles não eram nada positivista. Antinaturalista, também não eram naturais. E anticientificista, eles não acreditavam na ciência. As primeiras obras simbolistas no Brasil, tivemos Missal e Bróqueis, né, que foi com Cruz e Souza. Ele foi um simbolista assim muito importante na história do simbolismo, né, dessa escola literária, porque com a publicação de Missal em 1893, Cruz e Souza ele foi um grande entusiasta desse movimento, certo, brasileiro. Então sua poesia procurava transformar a percepção do real. E o que ele destacava? Ele destacava no poema dele reflexões filosóficas e pela inquietude diante dos sentidos da existência. Tivemos também no poema Alucinação, também, que foi exemplo do mar agitado e o pôr do sol. Provocam também aí nesse poema o eu lírico, uma série de sensações visuais, auditivas, né, de loucura. Então leva a questionar o propósito de se estar no mundo. Então, atormentado por essa percepção alucinada da realidade e pela incompreensão da existência, ele encontra aí o pessimismo e a incapacidade de contato com o absoluto. Então, o simbolismo trabalha muito com esse pessimismo, né? Com o que a gente diz assim, não vai dar certo. Você é pessimista, nunca vai dar certo. Na outra marca também, tem outra marca desse autor, né? Esse Cruz e Souza, que é a presença da palavra relacionada à cor branca. Termos assim como neve, palidez e lua são frequentes em seus poemas e parecem traduzir assim a busca simbolista pelo que é puro e essencial. No caso, Cruz e Souza, ele era, né? Ele tinha problema com a cor dele mesmo, né? Ele era racista com ele próprio, não é? Porque nos poemas dele só falava em branco, em palidez, em neve, em lua. Então, ele trabalhou muito com isso, certo? Então uma grande condição humana no simbolismo, tá? Aí nós tivemos esse principal que foi no Brasil.
Nós tivemos ele, Alfonso de Guimarães e Pedro Quiquelre. Esse Alfonso também, ele... O que eu posso dizer dele a vocês? Esse Alfonso, ele foi chamado de místico mineiro. Por quê? Ele é um nome, né? É o nome literário do simbolista mineiro. Suas principais obras foram Setenário das Dores de Nossa Senhora, Dona Mística. Nós tivemos Pastoral aos Crentes do Amor e da Morte. Então, o que foi que aconteceu? A perda da noiva dele, né, Constança, que era noiva, marcou fortemente sua vida e seus versos. Então, com a morte dela, que é vista como uma passagem para a eternidade, ele fez aí uma referência constante em seus poemas. O tom é menos pessimista e angustiante, né, do que em Cruz e Souza, porque Cruz e Souza é mais angustiante do que o dele. Embora também eles estejam presentes nos delírios sensoriais e o anseio pelo encontro com o absoluto, né, com a esfera das essências e as ideias puras. Outro poema de Guimarães foi Ismália, um de seus poemas mais conhecidos, que traz a cena de uma moça que, em um devaneio provocado pela lua, ela se atira de uma torre e morre no mar. Então essa imagem delirante, né, a busca pelo que está além da realidade concreta e o mergulho em direção ao absoluto, presente nesse poema, são verdadeiros símbolos da estética do período. Então, o poema dele, que eu posso dizer, é menos angustiante, mas você vê aí com Ismália, né, o que aconteceu, ela se jogou de uma torre e morreu lá no mar. Então, Cruz e Souza, olha só, filho de ex-escravos, foi criado por um marechal e sua esposa como um filho que nunca tiveram. João da Cruz também, ele estudou na melhor escola da região, se casou, teve 4 filhos. Infelizmente, 2 deles morreram e sua esposa enlouqueceu com a morte dos filhos. Perseguido a vida inteira por ser negro, culminando com o fato de ter sido proibido de assumir um cargo de juiz só por isso, ele morre jovem de tuberculose, vítima da pobreza e do preconceito. Então, ele já tinha também, né, por conta dessas perseguições que tinham com ele. Então, aí, a gente sabe que nessa época, muitos dessas pessoas, desses autores, eles morriam com essa doença que não tinha ainda a cura da tuberculose. Aí tem uma frase dele, né? Ele também era muito pensador, e ele diz assim: nada há que me domine e que me vença. Quando a minha alma mudamente acorda, ela arrebenta em flor, ela transborda nos alvoroços da emoção imensa. Então é um pensamento dele, né, que é vivido até hoje, né? Então ele sempre lutou, né, para conseguir o que queria, mas infelizmente morreu cedo. E Afonso Guimarães, como eu falei com vocês, né, ele abandonou pelo direito aí, o estudo da engenharia, foi jornalista e magistrado, ele foi morar em Mariana, de onde raramente saiu até morrer, né? Olha só que foi... ele teve uma juventude boêmia, Dante. O que quer dizer boêmia? De orgias, né? Muitas mulheres. Então, era boêmio mesmo. Então, ele nasceu em 1870, morreu em 1921. Como eram os versos? Como eu disse a vocês, tinha musicalidade, era menos pessimista do que o de Cruz e Souza. Inspirava, assim, a passagem, por exemplo, da religiosidade. E tem um dos poemas dele, um dos versos, que diz assim: o céu é todo trevas, o vento uiva, do relâmpago a cabeleira ruiva vem açoitar o rosto meu, e a catedral herbúnea do meu sonho afunda-se no caos do céu medonho como um astro que já morreu. Então você vê aí que ele usa muito esse pessimismo, esse lado pessimista e o lado sombrio nos seus versos. E o Pedro aí, Quiquelre, ele era descendente de ingleses por parte do pai, né? Superintendente da Bahia Gás, mestiça alforriada baiana salustiana do Sacramento Lima. Olha só, ele era portador de tuberculose pulmonar. Então, como eu disse, essa doença, antigamente,
era que matava, né? Matava esses autores por conta que não tinha ainda um tratamento. Seus poemas foram recolhidos em 1970 por Augusto de Campos, que eu considero um dos precursores de nossa modernidade. Ele também é chamado de o Gregório de Matos, quer dizer, daquele período, né, da vida baiana. Aí veio o simbolismo em Portugal. O simbolismo em Portugal veio com a obra O Aristo, em 1890. Foi poemas de Eugênio de Castro. Então, esse movimento literário ele já influenciava em Portugal, né, a partir das revistas acadêmicas, os Insubmissos, Boêmia Nova. Então, eles tinham aí, entre seus colaboradores, Eugênio de Castro e Antônio Nobre. O Aristo, o que quer dizer o Aristo? É um termo grego que significa diálogo íntimo. Então, entre essas principais características, nós temos o espiritualismo e misticismo, sugestão, imprecisão, sinestesia, musicalidade, maiúsculas alegorizantes. O espiritualismo, ele trabalha muito com o espiritual e o misticismo, né? Trabalhavam muito com isso. Sugestão, eles queriam a própria sugestão, por isso que eles trabalhavam com a subjetividade. Imprecisão, tudo para eles era impreciso, não tinha nada de certo, não. Era aquela incerteza, sonhos cruéis, idealização da infância, do passado, né? Então eles tinham assim, eu posso dizer que o simbolismo português, gente, tinha a forma e a saudade. Então eles trabalhavam muito, por exemplo, a exploração do mundo, as essências. Ele mostra muito a abordagem mais superficial aí do simbolismo, tá? O espiritualismo e misticismo, como eu falei aqui com vocês, né, tá explicando aí vocês dão a lida também. Eles apresentam assim uma visão cristã, né, a anulação assim da matéria. Era comum assim a utilização de vocábulos ligados ao místico e o religioso, né, hinos, salmos. Eles usavam muito isso no simbolismo em Portugal. A sugestão, o que quer dizer a sugestão? Então, para a arte simbolista mais importante que nomear as coisas era sugeri-las. Segundo os simbolistas, os leitores é que deveriam adivinhar o enigma de cada poema. Então, por exemplo, se tivesse um poema ali, não é? Eu lesse ali, eu ia tirar a minha própria conclusão. Outra pessoa, se lesse, ia tirar a própria conclusão. Então, cada um, para eles, tinha que adivinhar o enigma daquele poema. Então, por isso que eles trabalhavam muito com essa imprecisão, né, com esse pessimismo. Eles trabalhavam muito com essas formas. O simbolismo também em Portugal, Antônio Nobre, né, foi uma idealização da infância e do passado. Ele lembra, o tema das obras dele fala sobre saudade. Então, seus poemas também se destacam aí pela musicalidade, presença de sinestesias, eram assim inusitados, sucessões de imagens que estimulavam os diferentes sentidos. Tinha muito apelo ao saudosismo, à idealização da infância, da vida no campo. Tinha um tom coloquial adotado, né, que torna assim sua obra muito popular na época. Então, isso aí era o simbolismo em Portugal. Já o simbolismo no Brasil, a diferença era essa. O simbolismo no Brasil, além do real, era próximo da morte. Então, o contexto político aí determinava, né, esse engajamento, principalmente em torno da questão da abolição da escravatura, por conta aí, não é, que eles tinham esse preconceito e as outras pessoas também tinham preconceito com eles. Agora, os dois que se destacaram, os autores que se destacaram no simbolismo no Brasil foi, que eu disse aqui, João da Cruz e Souza e Alfonso de Guimarães. Então, o simbolista nacional, assim como os parnasianos, né, que estudamos na aula anterior, eles negavam a visão romântica do mundo. Mas, assim, ao contrário deles, eles não valorizavam a devoção à forma, e sim o uso da literatura como meio de contato com uma dimensão, assim, com a dimensão maior da realidade humana, certo? Então, ele tinha com eles isso aí, ele mostrava esse lado deles, tá? Aí nós temos, no próximo slide,
Vocês vão ver aqui agora, no próximo slide, né? A imprecisão. Essa imprecisão é atrelada à característica anterior. Então, a realidade deveria ser vaga, imprecisa. Então, o simbolismo aí, ele buscava a essência do ser humano, o inconsciente, o estado da alma. As sinestesias. O que quer dizer sinestesias? Na poesia simbolista era comum, assim, a presença de sinestesia. Sabemos, vocês já estudaram metáfora, metonímia, anáfora, prosopopeia. Acho que vocês se lembram dessas figuras de linguagem, né? Que nós vamos retornar a falar sobre elas. Então, ela consiste assim na fusão de várias sensações. Por exemplo, tem um poema aí abaixo que diz assim: nasce amanhã, a luz tem cheiro, ei-la que assoma pelo ar sutil. Tem cheiro a luz, amanhã nasce. Ó sonora audição, colorida do aroma. Essa foi de Alfonso de Guimarães. Então aí ela tira algumas sensações, né? Ela esconde aí algumas sensações. A musicalidade, então, se aproxima muito da música. Tem aquela sonoridade, as rimas, os ecos. Quando eu digo aliteração, as repetições das vogais, assonâncias e repetições das consoantes, tudo isso aí mistura, não é? O poema de Eugênio de Castro. Tem aí esse verso que diz: a música antes de qualquer coisa, veja um exemplo de aliteração. Lembre-se de que a aliteração é a repetição de sons consonantais. E as cantinelas de serenos sons amenos fogem fluidas, fluindo a fina flor dos fenos. Eugênio de Castro. Olha só aí a representação da aliteração. Nessa frasezinha aqui que diz... Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Nessa frase que diz assim, ó. Fogem fluidas, fluindo a fina flor dos fenos. Então, o fê se repete em toda a frase, ó, iniciando cada palavra. Então, isso aqui é o jogo da aliteração, que é essa repetição de sons consonantais. Já a assonância é repetição das vogais. As maiúsculas alegorizantes. Então, nos poemas, nos versos, eles, por exemplo, sol, que não era para colocar com letra maiúscula, ele colocava. Então, eles brincavam muito com as letras maiúsculas nos seus poemas. Então, aí... ele era usado assim no meio do texto para quê? Para chamar atenção, para enfatizar o poema. Tem um aqui de Cruz de Souza que diz assim: indefiníveis músicas supremas, harmonias da cor e do perfume, horas do ocaso, trêmulas extremas requiem do sol que a dor da luz resume. Então são essas maiúsculas alegorizantes, que era a principal também característica do simbolismo. Autores de obras, né? Autores e as obras. Eu já falei, nós tivemos Eugênio de Castro, né? Os temas eram assim marcados pela paixão fatal, né? Que vinha até ocorrer também morte, se matar por não ter um amor correspondido, por amar demais, né? Tinha esse pessimismo. Antônio Nobre era marcado por um profundo pessimismo também, subjetivismo. Era egocêntrico, né? Só pensava em si. Esse autor aí, de Torres, ele revela assim, um culto ao profetismo sebastianista, um nacionalismo assim, saudosista, né? Que ele tinha na época saudades. Camilo Peçanha, ele é considerado o melhor poeta do simbolismo português. Foi o autor de Clepsidra, onde expressa o pessimismo que é característico ao movimento simbolista. Então, vocês veem aí que nossa aula, né, desde o início aí que eu estou falando, o poema todo fala do pessimismo, né? Tanto o Brasil quanto Portugal, tá? Aí vocês verifiquem aí os autores que foram do Brasil e os autores que foram de Portugal, tá? Aí nas artes plásticas nós tivemos aí Paul, né, que era pintor, escultor e gravurista. Tivemos Gustave Moral, pintor francês. Odilon Redon, pintor. Carlos Schwab, pintor também. E Gustave Klimt, pintor simbolista também. Eram também representados através das artes plásticas. E no teatro nós tivemos Maurice e Gabriele também, que praticavam o teatro através também de pessimismo também, certo?
Temos agora aqui uma atividade para vocês fazerem. Essa atividade vocês vão copiar e responder no caderno, tirar foto e me enviar hoje, tá bom? Essa atividade eu quero hoje, certo, meus amores? Já estou mandando aí as questões do Enem e vocês vão me entregar na data indicada, né? Vou colocar lá no Clipe Escola. Mas essa atividade que está aqui no vídeo, eu quero para hoje, tá bom? Um bom final de semana e beijos para todos vocês.